Vamos passar de imediato então à audição da senhora deputada Susana Amador, que, conforme foi já distribuído, apresenta-se como candidata à eleição por parte da Assembleia da República para membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Começo por cumprimentar a senhora deputada, que nos acompanha por Skype. A audição processar-se-á de acordo com a grelha que foi distribuída aos senhores deputados, uma intervenção inicial por parte da senhora candidata, até ao máximo de 10 minutos, depois uma ronda única de intervenções, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao senhor deputado único representante do partido, neste caso o senhor deputado André Ventura, se pretender utilizar a palavra, e 2 minutos à senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, também se pretender usar da palavra. E depois uma resposta final da parte da senhora candidata por um período até 20 minutos. Vamos então começar a nossa audição. Senhora deputada e nossa colega Susana Amador, candidata ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Tem a palavra a senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, pela compreensão e alteração da agenda, a que agradeço sensibilizada. Começo por saudar todos os meus colegas deputados e deputadas aqui presentes e dizer, antes de mais e inicialmente, que é uma subida honra ser indicada pelo meu grupo parlamentar para um desafio tão aliciante e de tanta responsabilidade, que é poder vir a fazer parte do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da República Portuguesa. Quero saudar igualmente o outro candidato, o Dr. Joaquim Vasconcelos Ponte, a quem também desejo o maior sucesso na sua candidatura. Nestas palavras iniciais, não poderia deixar de sublinhar o trabalho competente, dedicado da equipa atual do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da República, por parte do Dr. Abílio Morgado, do Dr. Filipe Neto Brandão e do Dr. António Rodrigues, que neste último ciclo, onde estiveram investidos nestas funções, demonstraram de facto uma grande competência, qualidade, dedicação, e foi um mandato, ao meu ver, muito substantivo, com abundantes revisões e aperfeiçoamentos legais, com reuniões mas mesmo muito frequentes, visitas aos serviços, inspeções, ou seja, uma grande dinâmica com recomendações, visando acima de tudo um controle discreto, mas ao mesmo tempo muito próximo, muito permanente, muito assertivo, orientado sempre, obviamente, para a qualidade dos resultados que os sistemas de informação disponibilizam e que visam, acima de tudo, obviamente, a segurança do país e o cumprimento escrupuloso do nosso Estado de Direito democrático. Queria, nesta intervenção inicial, sublinhar, antes de mais, a importância destas funções, os deveres inerentes à mesma, bem como, brevemente, o meu percurso profissional, académico e político. Começando pela primeira nota, a natureza, a missão e a atividade do Sistema de Informações da República é, de facto, da máxima relevância e o Conselho de Fiscalização tem, de facto, aqui um trabalho de imensa responsabilidade enquanto mecanismo de controlo, de acompanhamento e de fiscalização da atividade da Secretária-Geral e dos Serviços de Informações, sempre com a preocupação de velar pelo cumprimento da Constituição e da lei, em particular incidência na preservação dos direitos, liberdades e garantias, que é obviamente o escopo também da sua intervenção e atuação. Aliás, esse trabalho, essa missão e essa atividade está espelhada e bem na prestação de contas que o Conselho de Fiscalização faz à Comissão competente, à primeira Comissão, com os relatórios semestrais e depois o relatório anual, onde fica espelhado que, mais que um relatório de atividades, é um verdadeiro parecer sobre a atividade e sobre as recomendações e aquilo que é necessário ir melhorando e aperfeiçoando no nosso sistema. As competências e o elenco de competências que
estão previstas no artigo 9º são de facto bastante compreensivas e é muito importante que as possamos sempre, obviamente, ir cumprindo por forma a, no fundo, ir ao encontro daquilo que são as expectativas deste controle democrático de proteção dos direitos, liberdades e garantias que está assacado a este Conselho de Fiscalização. Os serviços de informações, tal como os senhores deputados reconhecem, têm um papel insubstituível na detecção atempada de conhecidas e concretizáveis ameaças que impendem sobre o nosso país ou sobre espaços onde preponderam interesses portugueses, e por isso é um serviço que, sem alarmismos, de forma atempada, de forma preventiva e de forma séria, é fundamental para, no fundo, salvaguardar as nossas liberdades e uma convivência democrática que se quer saudável. É, de facto, um ativo estratégico do Estado, como bem refere a atual Secretária-Geral Graça Mira Gomes, e tem, de facto, um papel fundamental para construir um ambiente securitário dos nossos cidadãos e sempre, obviamente, na defesa e nos princípios dos valores que informam o nosso Estado de Direito democrático. Aliás, a segurança é um princípio político basilar para, no fundo, podermos cumprir e exercer os demais direitos, e é sempre nesta conciliação entre liberdade e segurança que vamos forjando o nosso Estado de Direito democrático. A segunda nota que queria deixar perante os senhores deputados e deputadas é a garantia de que, caso venha a ser eleita, que irei cumprir de forma escrupulosa os deveres inerentes ao exercício das funções vertentes, respeitando, obviamente, o exercício das mesmas, quer durante, quer após a cessação deste cargo, nomeadamente, obviamente, os deveres que norteiam esta atividade, os deveres da independência, da imparcialidade e da descrição. Irei exercer, caso seja eleita, o cargo com essa isenção e com o sentido de missão que é inerente a esta função. É muito importante, obviamente, cumprir a função com total zelo, com total dedicação, por forma a que se garanta aquilo que se pretende, que é a boa aplicação desta lei-quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa. E depois, obviamente, um dever fundamental, que é o dever de sigilo e de guardar sigilo sobre as matérias classificadas da atividade de informações, e bem como a estrutura e funcionamento do Sistema de Informação das Repúblicas, dever esse mesmo de sigilo que se mantém após a cessação dos respectivos mandatos, como decorre também do artigo 12º da Lei Quadro. O Conselho de Fiscalização do CIRP tem, a meu ver, ao longo dos anos, tido a preocupação de se pautar por esse controle discreto, mas ao mesmo tempo assertivo e intrusivo, entre aspas, das atividades, das estruturas e das pessoas integradas no CIRP, ou seja, um controle que quer, acima de tudo, obter respostas eficazes e eficientes por parte dos serviços de informação, e por isso o controle é discreto, mas discreto não significa que ele não seja permanente e assertivo, e ao mesmo tempo um controle que tem que ser orientado para a garantia do cumprimento da Constituição e da lei, mas que ao mesmo tempo seja também orientado para dar qualidade nos resultados disponibilizados pelos serviços de informação, e isso é muito importante, bem como a colaboração prestada e recebida no âmbito dos sistemas de informação de segurança interna e da cooperação internacional em que também se intervêm. E é importante igualmente estas visitas surpresas que devem ser feitas também com aviso ou sem aviso prévio, e a verificação se há ou não há qualquer tipo de depuração de processos e, no fundo, obter uma informação plena que deve ser sempre, obviamente, entregue ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. A terceira nota, passada ao componente dos deveres, é a nota relacionada com o meu percurso profissional, académico e político, as questões relacionadas com os direitos humanos, com as migrações, com os refugiados, com a gestão diplomática de conflitos, o dever de sigilo, a descrição e a preocupação com a segurança interna e também externa têm estado presentes ao longo da minha atividade profissional e política, seja enquanto consultora jurídica do Acnur, que foi a minha primeira atividade profissional entre 91 e 93, onde tive a possibilidade
de entrevistar centenas de requerentes de asilo. A entrevista é essa e pedido de asilo que se revestia também de confidencialidade, preparar as peças jurídicas e os recursos dessa população que chegava a Portugal e, ao mesmo tempo, buscar as informações sobre os países de origem desses mesmos requerentes de asilo, e um trabalho sempre muito complementar com o Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Igualmente no município de Odivelas, onde exerci a atividade de Presidente da Câmara durante 10 anos, houve sempre a preocupação de lidar com um conjunto de matérias e a segurança pública foi uma delas, uma preocupação num território de riscos variáveis e onde a questão da segurança pública era presente e permanente, e por isso, de forma discreta, mas de forma eficaz, participei diretamente num conjunto de ações conjuntas com a PSP, com o CEF, com a ASAI, visando um controlo das atividades no Conselho, atividades ilícitas, sempre nesta postura de antevisão e de dissuadir condutas desviantes, e isso foi fundamental para o controle de fenómenos de imigração ilegal, de exploração abusiva de imigrantes, de tráfico de droga, entre outras atividades, e essa atuação mereceu, inclusive, por parte da Polícia de Segurança Pública, da Cométrios, uma distinção à atividade municipal que exercia com uma equipa de exceção, designadamente na fiscalização municipal. E, igualmente, também a experiência internacional que me traçou os últimos 4 anos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a maior organização regional de segurança do mundo, envolvendo 57 países e, portanto, que permitiu, obviamente, também um contacto com estas matérias da defesa, do tráfico de armas, do terrorismo e de outro tipo de ameaças provocadas por conflitos armados e por movimentos mais extremistas. Posto isto, queria só, para concluir, dizer que os desafios e as ameaças que temos pela frente são muitas. A insegurança hoje é uma realidade global, aquilo que acontece num ponto do globo tem muitas vezes impactos e efeitos transnacionais. Surgem hoje cada vez mais novos riscos e riscos emergentes que são potenciados pela evolução das tecnologias, pelos meios de transportes mais rápidos, pelas alterações climáticas, e, portanto, há aqui riscos de ameaças como catástrofes naturais, como o terrorismo e a criminalidade internacional, o tráfico de armas e, portanto, acontecimentos que fazem com que os Estados não possam ou sejam impotentes para assegurar sozinhos a defesa e a segurança dos seus cidadãos, e por isso é cada vez mais importante uma segurança cooperativa, uma segurança na qual todos estão convocados, os Estados, as entidades, a sociedade civil e os indivíduos. Por isso é fundamental uma cultura de informação para que cada cidadão seja ator da sua própria segurança, que possa, no fundo, incentivar cada cidadão a esta tarefa de também eles próprios garantirem a segurança de todos e de sensibilização da população para estes novos desafios e para estas novas ameaças globais e emergentes, num contexto que é muito incerto e é muito complexo e que passa pela ameaça terrorista de matriz islamita, que passa pelas ameaças híbridas da desinformação e do uso crescente de software, pelas ações cibernéticas ofensivas, espionagem, sabotagem, extremismos violentos e a proliferação de armas de destruição em massa, e, portanto, são muitas as ameaças globais que fazem com que tenhamos que ter sistemas de informações cada vez mais exigentes, cada vez mais sofisticados e com uma moldura humana e uma massa humana competente e qualificada, como é o caso do sistema de informações portugueses, que tem de facto alcançado prestígio internacional pela qualidade dos seus próprios recursos humanos. Posto isto, Sr. Presidente, era esta deixar palavras sobre a importância da missão, sobre os deveres inerentes à mesma, o percurso e o perfil que julgo reunir, bem como os desafios que estão presentes e as ameaças. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado também. Vamos então iniciar os pedidos de esclarecimentos, se for esse o caso, começando naturalmente pelo Partido Socialista, a senhora deputada Romualda Fernandes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora deputada Susana Amador, assim como todos os deputados que aqui se encontram naturalmente na sala e que nos seguem por videoconferência. Eu quero começar por agradecer a disponibilidade dos candidatos e gostaria, antes de mais, de salientar a relevância do consenso que é necessário
para a eleição dos 2 deputados que irão integrar o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações. Tal como já foi referido na declaração inicial e introdutória que tivemos oportunidade de ouvir, a missão dos serviços de informações, ou inteligência, como também é chamado, são principalmente de índole preventiva, em defesa dos interesses nacionais, da soberania nacional, do Estado de Direito democrático e de salvaguarda dos cidadãos portugueses, tanto a nível interno como a nível externo. No fundo, trata-se de um sistema triangular entre serviços de informações estratégicas da defesa e serviços de informações de segurança, CIED e SIS, tendo em vista a recolha de informações e a pesquisa que permitam a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, entre outras, que depois se articulam com o secretário-geral do CIRP. É neste contexto que se enquadra a fiscalização que cabe ao Conselho, para o qual estamos hoje a realizar esta audição, e que se reveste de especial importância até pela maioria alargada de que é exigida a eleição dos seus membros. O Conselho de Fiscalização exerce as suas funções em estreita ligação com a Assembleia e, em especial, com esta Comissão, sendo um garante do respeito pelos direitos fundamentais numa área tão sensível como é a dos serviços de informações. É sempre difícil, quando se enquadra este debate num binómio liberdade versus segurança, mas esta questão exige uma abordagem mais completa e integral e não tão simplistas como a priori possa parecer. Os desafios que se nos apresentam nos dias de hoje têm uma escala globalizada e amplificada pelos meios informáticos. Analisando o perfil e a experiência dos candidatos, não podemos deixar de congratular-nos da adequação e o empenho que ambos demonstraram nos seus percursos na defesa dos valores democráticos e dos direitos fundamentais, No que respeita à senhora deputada Susana Amador, é de realçar a sua experiência, como já ouvimos, no campo internacional, nomeadamente na colaboração com 2 organizações de relevância indiscutível, como é a ONU e OSCE. No mundo em que as questões das migrações, do tráfico de seres humanos, da interdependência entre territórios e das ameaças transfronteiriças se colocam de forma tão clara e premente, é, sem dúvida, uma mais-valia poder contar com um membro que já trabalhou em ambiente internacional e com equipas multiculturais. Esta mundividência e capacidade de enquadramento será certamente uma mais-valia para o exercício das funções. Por isso, pedia à senhora deputada Susana Amador se nos pedia que explicitasse mais o tipo de funções que exerceu concretamente durante os anos em que esteve envolvido neste tipo de trabalho internacional. E gostaria também de lhe perguntar como é que vê a adequação da estrutura deste modelo que referimos e a defesa dos valores democráticos. Sendo certo que este novo contexto pandémico não pode deixar de ser considerado
quer para os efeitos do surgimento de novas ameaças, quer na forma de reação, precisamos do momento em que os direitos, precisamente no momento, em que os direitos fundamentais se encontram restringidos para responder a uma ameaça comum a todos, também lhe pergunto que desafios se colocam, no seu entender, e na sequência do momento excepcional em que vivemos atualmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes e cumprimento naturalmente a Sra. Deputada Susana Amador, na qualidade aqui de candidata ao Conselho de Fiscalização do CIRP. E então, três referências muito breves. A primeira, para me associar à referência que foi feita pela Sra. Deputada candidata, nas referências positivas que fez aos atuais membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, ao Dr. Abílio Morgado, ao Dr. Filipe Neto Grandão e ao Dr. António Rodrigues, e, portanto, como não haverá provavelmente oportunidade de o fazermos, não deixar de o fazer neste momento. E depois as três notas que queria dar. Em primeiro lugar, a questão de se tratar de uma eleição e de um consenso que é de facto necessário e associando-me também ao apelo que agora mesmo foi feito, no sentido de que o Parlamento tem sido, e justamente, escrutinado externamente pela dificuldade que tem em escolher os seus representantes. Era muito importante que o Parlamento, enfim, fosse célere nas suas opções e conseguisse demonstrar para o exterior, sem prejuízo, obviamente, da legitimidade das opções individuais de cada deputado, porque se trata de uma eleição, mas que conseguíssemos que a imagem que projetamos para o exterior seja uma de organização e entendimento e não aquela que tem, de facto, passado, que acaba por não dar uma boa imagem da instituição parlamentar, sem prejuízo, volto a dizer, da liberdade das opções de cada um. Depois, uma reflexão, que era no fundo a única pergunta que tinha para fazer à Sra. Deputada Susana Amador, que não é uma pergunta, é uma reflexão na qual eu vou dar a minha própria perspectiva, que não andará muito longe, imagino eu, daquela que tem a Sra. Deputada Susana Amador, mas que lhe pedia comentário a esta reflexão, que é a vexata questio do confronto liberdade-segurança e da dicotomia da segurança do Estado e da segurança do cidadão, vista na perspectiva da proteção dos direitos, liberdades e garantias. E sublinho isto porque me parece, isto entronca com o terceiro ponto, já lá vou, me parece que esse é essencialmente o ponto que nos compete aqui salvaguardar, ou seja, o Conselho de Fiscalização do CIRP é o representante do Parlamento nas suas diferenças, não é? O representante do Parlamento junto do CIRP, fiscalizando na vertente de representante deste órgão de soberania. E, portanto, aqui parece-me que a dimensão mais garantística se sobrepõe à dimensão, se puder dizer, securitária, porque parece ser essa mais a preocupação do Parlamento, e aqui até particularmente estamos a fazer esta audição no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e portanto é naturalmente aquela proteção ou aquela garantia que mais queremos ver salvaguardada. Pedia-lhe esse comentário, até, se me permitem, um bocadinho forçado, mas não resisto a fazê-lo, porque se calhar amanhã já me esqueço, mas hoje na tomada de posse do Sr. Presidente da República, que alguns de nós puderam assistir presencialmente aqui, por força naturalmente das regras pandémicas, há um conceito de patriotismo que é trazido pelo Sr. Presidente da República que me pareceu muito interessante. Ele apelou ao patriotismo dos portugueses, naturalmente, dos cidadãos, mas dizendo que o patriotismo reside nas pessoas e não no local, que é enfim, foi um chamamento para um conceito atualizado, adaptado ao tempo de globalização que vivemos e adaptado a tanto que se discute na nossa vida política nos dias de hoje e que às tantas passamos ao lado de uma atualização destes conceitos de patriotismo, como hoje foi feita de forma brilhante. E porque é que eu a trago aqui? Eu digo talvez um pouco forçada, mas porque é exatamente este o confronto e a dicotomia com que nos defrontamos em matéria de serviços de informação ou serviços de inteligência, que é, por um lado, a proteção do Estado, ainda que seja do ponto de vista preventivo, mas que tem que ser sempre
aqui e ali é impossível não o ser, e sem levar esta questão para o assunto dos metadados, mas tem que ser sempre ingerente naquilo que são os nossos direitos, liberdades e garantias, mas temos que ter naturalmente a garantia que essa ingerência tenha como fronteira a segurança do Estado e que essa fronteira bata com a segurança do cidadão, naturalmente. É uma preocupação mais teórica do que prática, muito difícil de estabelecer aqui uma linha claramente divisora, mas que é, enfim, a garantia que nós, como Parlamento, pretendemos ver repercutida naqueles que nos representam neste Conselho de Fiscalização. Feita esta reflexão, que é o comentário que lhe pedia, ia para a terceira nota, que é uma nota muito, enfim, se quiser até pessoal. Eu quero agradecer-lhe as referências curriculares que fez e agradecer-lhe e cumprimentá-la pelo currículo que apresenta para estas funções, mas dizer-lhe que não devemos, na minha perspectiva, perder de vista que não estamos nestas funções por especiais apetências técnicas, mas sim por apetências políticas. Ou seja, nós, como representantes do Parlamento, não temos que ser deputados, mas os deputados não são eleitos em função das suas apetências técnicas, mas sim políticas. E digo isto muitas vezes, até em debates técnicos da minha área técnica, que já estou a passar o tempo, peço desculpa, vou terminar, que de facto os representantes do povo são-no, independentemente das circunstâncias profissionais em que aqui chegam. É bom sabermos as apetências curriculares e técnicas, mas elas não são relevantes. O que são relevantes são estas que acabei de referir. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância e peço desculpa pela violação involuntária. Não chegou a violar, Sr. Deputado. 6 minutos. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que falar aqui para este lado, que o microfone não chega ao outro. Eu queria, antes de mais, felicitar a Sra. ainda Deputada Susana Amador e, muito rapidamente, eu não vou precisar do tempo todo, muito rapidamente dizer que não tenho dúvidas relativamente aos deveres de integridade, isenção e sigilo, que a Sra. Deputada Susana Amador é uma pessoa que os cumprirá em qualquer função, sem qualquer margem de dúvidas para isso. Eu queria principalmente colocar 3 questões, que são questões relativas à posição e à opinião sobre aquilo que é e que são matérias que têm a ver com as competências do Sistema de Informações da República Portuguesa, mas também com outras entidades como o Sistema de Segurança Interna, mas relativamente àquilo que são, obviamente, as competências de fiscalização do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, qual é a posição sobre uma posição que tem vindo a ser recorrente e que se teme que venha a influenciar aquilo que são as atividades e as ações e as tomadas de posição também do Sistema de Informações da República Portuguesa, que é a associação, a reiterada associação, e eu sei que sabe, enfim, que tem toda a sensibilidade para estas questões, a reiterada associação entre migrações, migrantes e até mesmo requerentes de asilo e a criminalidade grave, nomeadamente uma das mais extremas, o terrorismo. E, portanto, esta é uma posição que importa definir também para se perceber como é que será depois avaliado qualquer tipo de ação mais, enfim, que fira de alguma forma aquilo que, na nossa perspectiva, consideramos que devem ser situações completamente separadas e que sistematicamente se assiste a esse tipo de associação. Também relativamente àquilo a posição relativamente àquilo que são as ameaças e que não são novas ameaças, mas que regressam
neste momento e que são as ameaças que decorrem dos movimentos organizados da extrema-direita, que temos toda a consciência que cada vez estão mais organizados também, enfim, que há mais movimentos e com maior organização em Portugal e, aliás, com organização internacional também, e, portanto, também a opinião sobre esta matéria. E, por fim, de que forma se fiscaliza os moldes de cooperação entre aquilo que são estas duas entidades que já referi, o Sistema de Informações da República Portuguesa e o Sistema de Segurança Interna, vários acontecimentos que têm vindo a ocorrer ou que têm vindo a público ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, especialmente dos últimos tempos, dão conta de algumas pedras na engrenagem naquilo que é a cooperação entre estes sistemas e, portanto, se também compete se isto também faz parte das competências do Conselho de Fiscalização e, se fizer, como é que se faz esta fiscalização e que tipo de recomendações poderão sair do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa para uma melhor cooperação entre estas entidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Susana Amador, queria cumprimentá-la em nome do parlamentar do PCP, com toda a cordialidade, dizer-lhe que o Conselho de Fiscalização do CIRP, do Sistema de Informações da República Portuguesa, tem sido composto por pessoas muito estimáveis e, portanto, desse ponto de vista, creio que, se a Sra. Deputada for eleita, haverá uma continuidade relativamente a isso. Personalidades que muito estimamos e que têm um currículo valioso e que estão em condições de prestar um bom serviço à República, seja qual for o cargo que ocupem. Mas se assim é, relativamente às pessoas, já não consideramos que o modelo de fiscalização que o Estado português adota relativamente à fiscalização dos serviços de informação seja assim tão estimável. Nós temos uma divergência de fundo relativamente a este modelo, porque pensamos que ele é muito deficiente enquanto modelo de fiscalização parlamentar dos serviços de informações, na medida em que se adotou um modelo em que a Assembleia da República delega exclusivamente num Conselho de Fiscalização de extração bipartidária, o que resulta inevitavelmente do modelo adotado para a eleição, mas que priva a Assembleia da República, no seu conjunto, da possibilidade de ter acesso a informações relevantes do ponto de vista da fiscalização dos próprios sistemas de informação. Com o que resulta do próprio Conselho de Fiscalização, que é eleito pela Assembleia da República, poder invocar o segredo de Estado contra a própria Assembleia da República, privando-a de ter acesso a informações que sejam consideradas relevantes. E, portanto, nós sempre consideramos que o modelo de fiscalização do CIRP não deveria assentar num Conselho de Fiscalização com essas características, mas devia ser a própria Assembleia a dispor de mecanismos internos rodeados das medidas de segurança que fossem consideradas adequadas à salvaguarda do sigilo da documentação obtida, mas que fosse a própria Assembleia a poder, em situações limite ou em situações consideradas necessárias e a um nível, obviamente, elevado, poder ter acesso a informações necessárias para poder fiscalizar aquilo que considerasse relevante do ponto de vista da atuação dos serviços de informações. E, efetivamente, não é o que funciona com este modelo. Bom, e se isto é assim, teoricamente, na prática tem-se revelado que assim é. Quando o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações vem a esta Assembleia, tirando aquilo que é obrigatório, que é a apresentação do seu relatório anual,
quando tem que cá vir, e aquilo que eu posso, melhor que eu posso desejar à senhora deputada é que só tenha cá vir uma vez por ano, porque quando o Conselho de Fiscalização vem mais que uma vez por ano nesta Assembleia é porque alguma coisa corre mal. E, relativamente, houve, infelizmente, que desde há uns anos para cá que isso não tem acontecido, o que, enfim, para a senhora deputada há razões para ser otimista a esse aspecto, mas em anos passados houve situações extremamente graves que se passaram com os serviços de informações, que aliás levaram inclusive à condenação judicial de altos responsáveis dos serviços de informações, que foram condenados numa altura em que obviamente já não estavam nessas funções, mas que foram condenados por crimes cometidos no exercício das suas funções, e aquilo que verificámos é que mesmo nessas situações reconhecidamente graves, o Conselho de Fiscalização veio aqui correr atrás do prejuízo, ou seja, veio aqui depois dos factos serem já conhecidos da opinião pública e estarem, enfim, a ser julgados em tribunal. E, portanto, eu espero que a senhora deputada não tenha cá vindo muitas vezes, porque é sinal que se isso acontecer as coisas correm mal, mas também aquilo que temos visto é que quando essas coisas correm mesmo mal, o próprio Conselho de Fiscalização acaba por ser ultrapassado e acabar por reconhecer que houve situações que relativamente às quais não conseguiu ter acesso, e o que é mais uma limitação que é forçoso registar relativamente a este modelo. Eu só queria acrescentar o seguinte, é uma crítica que eu tenho feito aos membros, aos atuais ainda, e a outros que os antecederam, relativamente ao Conselho de Fiscalização, e eu digo isto porque fiz essa crítica pessoalmente aos próprios, que é quando se apresentam nesta Assembleia para dar conta das suas funções, se comportam não tanto como alguém que é encarregado pela Assembleia da República de fiscalizar os serviços de informações, mas como uma espécie de embaixadores dos serviços de informações junto à Assembleia da República e que vêm aqui sistematicamente jurar a pé juntos de que nada de anormal se passa nos serviços de informações e esmeram-se a elogios aos serviços de informações. E eu tenho criticado essa atitude, não que eu afirme, porque não tenho obviamente condições para afirmar que aquilo que nos garantem que é verdade não é isso que está aqui em causa, mas é uma questão de atitude. Eu creio, vou terminar, Sr. Presidente, é que um órgão de fiscalização deve manter uma necessária isenção perante o órgão fiscalizado. E eu creio que a atitude que tem transparecido da parte dos anteriores conselhos de fiscalização é o de funcionarem quase como uma espécie de procuradores ou de advogados de defesa dos serviços de informações perante a Assembleia da República, que obviamente os serviços dispensam, porque se o secretário-geral ou a secretária-geral atualmente nos quiser transmitir alguma coisa ou dar boa conta dos seus serviços, falo pessoalmente, não precisa do Conselho de Fiscalização. Portanto, a função do Conselho de Fiscalização não é distribuir elogios, é dar contas da forma como fiscaliza de uma forma independente e isenta aos serviços de informações. E deixo este reparo, esperando não ter que daqui a um ano estar a fazer esta crítica à Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda o pedido para usar a palavra do Sr. Deputado André Ventura, a quem eu dou a palavra para colocar as questões que entender. Desligou. Bom, parece-me que não é possível entrarmos em contacto com o Sr. Deputado André Ventura e, portanto, não tendo mais pedidos de esclarecimento, devolvo então a palavra à senhora candidata, a deputada Susana Amador, para prestar os esclarecimentos que foram colocados. Aproveitando apenas, não dei esta nota no início da audição, esta audição é uma audição na prática conjunta entre a Primeira Comissão e a Comissão de Defesa Nacional, por razões que têm que ver com as próprias matérias de competência do Serviço de Informações da República Portuguesa. Acontece que a Comissão de Defesa Nacional está reunida neste momento também, mas foi disponibilizado a todos os senhores deputados da respectiva comissão o link para esta audição e, portanto, suponho que, com certeza, alguns deles estarão a acompanhar também esta audição.
Tem então a palavra a senhora candidata, a senhora deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer todos os comentários e as questões que foram colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas e, obviamente, agradecer a gentileza das palavras e da confiança que muitos me devolveram em relação àquilo que tem sido o percurso e a atividade e o trabalho político e o trabalho profissional ao longo da minha vida e, portanto, encaro essas palavras como um estímulo e como uma simpatia e respeito mútuo que tenho por todos vós. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada do Partido Socialista, Romualda Fernandes, que eu também agradeço, quer a senhora deputada Romualda, quer o senhor deputado Coelho de Lima, falaram das questões e do binómio liberdade e segurança. E a verdade é que são dois valores principais de uma sociedade democrática, como se costuma dizer. Não há liberdade sem segurança, não há segurança sem liberdade, e portanto são valores indissociáveis e são a marca d'água de uma sociedade que se pugna por um Estado de Direito e logo por um Estado de fundamentação. E a verdade é que só em sociedades livres os cidadãos se podem sentir verdadeiramente seguros, e essa constatação é muito importante para aquilo que referiram e que é importante sempre aferirmos, é que este Conselho de Fiscalização é um Conselho que, acima de tudo, tem que se preocupar com a preservação do núcleo de direitos, liberdades e garantias e com a salvaguarda do Estado de Direito democrático, não descurando, obviamente, aquilo que é a preocupação securitária de um ambiente seguro, de um ambiente em que a produção de informação e de inteligência possa prevenir ataques e ameaças terroristas ao nosso país, ou em cooperação também antever com outros parceiros europeus aquilo que pode acontecer noutro tipo de espaços geográficos, mas como dizia, o núcleo da atividade do Conselho de Fiscalização implica de facto um apertado controle no que diz respeito a esse equilíbrio das liberdades fundamentais dos cidadãos, para que eles se sintam também livres e seguros neste Estado de Direito e em Portugal. E, portanto, a minha preocupação, obviamente, também referindo-me aqui às observações do Sr. Deputado António Filipe, é não confundir as funções nem confundir os papéis. Portanto, cada um dos órgãos do CIRP tem uma função e um desenho bem identificado e bem delimitado, portanto, e o objetivo principal e a missão principal do Conselho de Fiscalização não é, digamos, substituir-se ou ter uma proximidade extrema com as outras entidades, ou seja, aquilo que cabe a nós, em particular, é fiscalizar essa atividade. E ao fiscalizar essa atividade significa que ao recebermos as informações, ao recebermos os relatórios de atividades que são produzidos pelos respectivos serviços, isso implica não uma posição de mero automatismo da recepção do documento, mas de espírito crítico, de crivo e de pedir informação suplementar, por forma a que se mantenha o controle parlamentar que é exigido e que, como refere o Sr. Deputado António Filipe, era bom que esse crivo e esse modelo, na sua opinião, pudesse ser alargado a toda a Assembleia da República como órgão de fiscalização por excelência que é. Aliás, o artigo 8º diz mesmo que o controle do sistema é assegurado pelo Conselho de Fiscalização sem prejuízo dos poderes de fiscalização do órgão de soberania nos termos constitucionais, ou seja, a Assembleia da República pode e deve e tem que ter, obviamente, um papel também preponderante no acompanhamento do controle do sistema, tendo em conta as matérias sensíveis dos diversos serviços e a questão dos dados, sempre sensíveis, e por isso é que o modelo que existe
para o próprio controle de dados. É, a meu ver, um modelo também correto e adequado quando o coloca sob a égide de magistrados e sob, de facto, uma posição também de grande isenção, independência e imparcialidade. Portanto, o modelo que está estribado e que foi objeto de mais de 5 alterações ao longo do tempo é, na minha opinião, um modelo que procura, de facto, desenhar aqui um conjunto de equilíbrios através do Conselho Superior de Informações, da Comissão de Fiscalização do CIRP, os Serviços de Informações Estratégicas de Defesa e os Serviços de Informações de Segurança, e todos eles reportando e devendo reportar informação também a esta Comissão ao Conselho Superior de Informações e ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações. Ou seja, há aqui um conjunto de vasos comunicantes no que diz respeito ao acompanhamento e à produção do que é feito, sempre nesta perspectiva da salvaguarda do Estado de Direito Democrático e da perspectiva da salvaguarda daquilo que são os direitos, liberdades e garantias. É um desenho que não é estático e, neste momento, para mim, ainda é muito prematuro poder estar a dizer o que é que podemos ainda melhorar para aperfeiçoar o modelo. É fundamental estar dentro do próprio sistema para perceber aquilo que podemos melhorar e aperfeiçoar, mas, como digo, a lei é evolutiva, a lei não é estática e cabe ao Conselho de Fiscalização e cabe à Assembleia da República, em cada momento, perceber se o modelo que temos, o desenho que temos, é o desenho que corresponde às exigências do nosso tempo e àquilo que se quer, que é um escrutínio alargado da Assembleia da República em tempos que são tempos, como digo, de ameaças múltiplas e de ameaças híbridas e que implicam, de facto, aqui este olhar muito atento da Assembleia da República e do Parlamento, olhar esse que, obviamente, irei manter, caso possa vir a ser eleita. A senhora deputada Romualda Fernandes perguntava-me também um pouco sobre as questões da experiência profissional ao nível do Acnur e ao nível da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Portanto, de facto, foram experiências que permitiram, no fundo, trabalhar com matérias que são matérias que estão conectadas com esta atividade. O Sr. Deputado Coelho Lima falava que a questão técnica é importante, mas a questão política também é, concordo inteiramente. É fundamental quem vai para este órgão tenha especial sensibilidade política, perceba, no fundo, daquilo que são as sensibilidades das matérias em causa e não se deve nunca despir dessas vestes de natureza política, no meu caso, de natureza parlamentar. Por isso também acho que é sempre importante termos parlamentares neste órgão de fiscalização e, portanto, aquilo que assumo, obviamente, é que essa experiência política ao longo dos anos a irei colocar, caso venha a ser eleita, ao serviço deste Conselho de Fiscalização. Se pudermos conjugar a experiência política que temos, a sensibilidade política que vamos adquirindo ao longo dos anos e que nos desperta para este tipo de assuntos, com o conhecimento de algumas matérias ou de alguns dossiês, eu penso que aí temos uma conjugação importante das duas realidades, da componente técnica e da componente política, e por isso o trabalho que exerci ao nível internacional pode ser uma mais-valia para o exercício das funções e, portanto, quando falei da experiência curricular e profissional, tem a ver com isso, tem a ver com o podermos, no fundo, com a nossa bagagem de vida, a nossa bagagem profissional e a nossa bagagem académica, acrescentar e, de forma complementar com os outros membros da equipa e com as abordagens e contextos de cada um, tornar mais rica a participação do próprio Conselho de Fiscalização. Eu penso que os currículos em questão e também do Dr. Joaquim da Ponte permitirão, de facto, essa pluralidade de visões e de contextos e de bagagens de vida profissional e política de cada um. No Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, de facto, o trabalho foi um trabalho que foi feito a nível nacional em Portugal e a nível internacional, permitiu-me, de facto, dar formação em diversos países ao
longo dos anos, países que durante muitos anos foram os próprios exportadores, digamos assim, de refugiados, porque eram países que não eram Estados de Direito Democrático, que depois se tornaram e que depois beneficiaram de formações importantes ao nível do quadro internacional, do quadro europeu, em matéria de direito de asilo. E o contacto, obviamente, no terreno, no dia-a-dia, em campos de refugiados ou no gabinete, com aquilo que são os dramas individuais de cada um, foi fundamental. É fundamental para nos forjar, não só enquanto juristas, mas enquanto cidadãos e enquanto humanistas, e aliás é isso que também caracteriza Portugal, é a sua matriz profundamente humanista e que nos tem distinguido e nos torna de facto um país de vanguarda em termos de boas práticas nestas matérias de migrações, de direitos humanos, de refugiados, e tornando-nos também, ao nível do direito penal, um país que tem de facto práticas equilibradas e muito proporcionadas no que diz respeito àquilo que é o seu sistema penal. E, portanto, no Acnur as experiências foram, de facto, muito diversificadas e muito importantes para este conhecimento de terreno, sobre os êxodos migratórios, e a mesma coisa no que diz respeito à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, onde as missões eleitorais foram importantes, as missões eleitorais que foram efetuadas e que permitiram também ter conhecimento dos países sobre as liberdades, os direitos e garantias que existem ou não existem e que são deficitárias em alguns desses países, designadamente na Bielorrússia, onde estive por 2 vezes, em Minsk, onde foi possível, obviamente, no terreno, evidenciar aquilo que é a falta de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e o quanto os sistemas eleitorais, os atos eleitorais, são atos que são, no geral, muito pouco transparentes, e por isso recebemos recentemente a líder da oposição bielorrussa, onde ela própria evidencia aquilo que são, portanto, um desrespeito por direitos humanos fundamentais que infelizmente estão a existir de forma muito prevalecente e que levam milhares de pessoas todos os dias à rua na Bielorrússia. Mas além das missões eleitorais, foi possível, em termos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, participar em todas as conferências e trabalhar as questões relacionadas com os direitos humanos, mas também as questões relacionadas com ameaças e com problemas de defesa que se vão colocando aos diversos países que integram esta organização, como disse, à escala regional, em termos de organização, é de facto das maiores do mundo, com 57 países, que vai desde os Estados Europeus à Federação Rússia, Ásia Central, Mongólia, Estados Unidos e Canadá, e portanto uma preocupação sempre na OSCE de tentar encontrar uma forma cooperante para promover consensos, para promover a paz, a democracia e os direitos humanos. Portanto, é essa a abordagem da OSCE, é uma abordagem sempre de diplomacia proativa, de gestão de crises e depois da reabilitação no pós-conflito. A preocupação, obviamente, também com a questão do controle das armas e, sobretudo, de armas de destruição maciça, e por isso esta experiência foi muito importante, e na última fase, em 2019, tornei-me mesmo a chefe de delegação portuguesa, e é de facto uma experiência que nos acrescenta sempre e que nos traz sempre mais valias, e tive o privilégio de trabalhar de perto com a Nilsa de Sena, com o Miguel Santos, entre outros deputados, Miguel Medeiros, Isabel Santos, que faziam parte desta riquíssima delegação, que aliás já teve João Soares na sua presidência, e portanto que é uma organização no qual Portugal tem tido sempre e reconhecimento. Os desafios que me perguntava a Sra. Deputada Romualda Fernandes, que estão atualmente em cima da mesa, são muitos, e a questão da pandemia, da Covid-19, traz-nos de facto aqui novos riscos e novas abordagens, e é fundamental uma diversificação das intervenções dos serviços de inteligência no âmbito das respostas dos respectivos países à pandemia. É muito importante que possamos olhar para a gestão da pandemia
e para o terreno fértil que uma crise sanitária desta dimensão traz sempre para os extremismos, para os radicalismos, para as alterações económicas, natureza económica e para os movimentos subversivos que persistem e que também eclodem nestes domínios, bem como para as ciberameaças que têm estado ainda mais presentes neste período de pandemia e para o fomento da cultura de ódio que sempre emerge também quando existem situações desta natureza, situações que também levam às disrupções e a tensões sociais para os quais Portugal tem que estar atento e, sobretudo, também no último relatório e parecer do Conselho de Fiscalização foi colocada também atenção e alerta para estas questões da coesão social. Mas as democracias, e Portugal como democracia que tem de facto esta capacidade também superior de conseguir lidar com crises graves e ao mesmo tempo preservar a coesão social e portanto é um desafio que se coloca às democracias e que tem que estar presente nesta gestão sempre difícil de restrições de direitos e liberdades que acontecem com as medidas de confinamento e com os estados de emergência, não descurando nunca, obviamente, aquilo que é a preservação do interesse superior coletivo, da saúde pública, mas num equilíbrio de proporcionalidade, de meios, de adequação e de intervenção que as nossas forças de segurança têm tido nesse estrito equilíbrio de proporcionalidade e adequação que é muito importante. Mas o papel dos serviços de informações neste domínio é muito importante para a antecipação de políticas públicas necessárias para responder a estes riscos de ameaças ao bem-estar e à própria coesão social. E por isso o Covid-19 e a pandemia coloca-nos aqui de facto um conjunto de riscos emergentes para os quais temos que estar despertos e para uma cultura funcional que tem que existir e que, de acordo com as informações que vou obtendo, é evidente no que diz respeito aos recursos que fazem parte do sistema de informação das repúblicas portuguesas, recursos que sabem bem e que têm atuado com uma correta dimensão deontológica que tem sido reconhecida também ao nível internacional e que tem estado também na base da boa pesquisa, da análise, da interpretação de dados e com o reconhecimento que se tem da produção de inteligência portuguesa e que é fundamental a nível bilateral também e a nível multilateral. Outra das ameaças que está a eclodir são as ameaças também de natureza ambiental e daí também o papel dos serviços de informações na antecipação de políticas públicas para estas ameaças ligadas à insustentabilidade ambiental e que também colocam em crise a paz social e, portanto, há aqui um conjunto de novos desafios e ameaças emergentes aos quais, obviamente, temos que estar particularmente atentos e que, seguramente, o Conselho de Fiscalização, também na sua nova composição, eu já o teve na anterior, estará seguramente alerta. Em relação às questões que me foram, neste caso, reflexão que o Sr. Deputado colocou, o Sr. Deputado Coelho de Lima já me referi um pouco à questão do binómio liberdade e segurança e à questão dos valores que têm que estar presentes na sociedade democrática, mas com a preocupação, como referi e como também evidenciou, entre a dimensão garantística e a dimensão das liberdades e, portanto, a nós, a este Conselho de Fiscalização, cabe salvaguardar essa dimensão das liberdades e se o núcleo de direitos e garantias dos cidadãos está preservado e está salvaguardado, porque de facto esta equação nem sempre fácil de conciliarmos aquilo que é um ambiente securitário e de defesa da nossa segurança interna, a qual já não é estanque também com a segurança externa, porque aquilo que o conceito clássico acaba também ele próprio por se diluir, tendo em conta a questão destas ameaças e das transnacionalidades das mesmas, mas, como disse, a nossa preocupação deverá ser, de facto, a dimensão das liberdades, assegurando que a dimensão securitária se faça, mas neste devido equilíbrio e nesta colisão que não pode ser de direitos, mas tem que ser de preservação da salvaguarda desses mesmos direitos. E por isso eu acho que o elenco de competências
está descrito no artigo 9º, que incuba o Conselho de Fiscalização, é um elenco de competências que nos permite, de facto, receber informação, fazer inspeções, averiguações, pedir informação suplementar, por forma a podermos, de forma não reativa, mas até de forma antecipatória, conseguir obter informação que nos garanta, de facto, que estas liberdades dos cidadãos não são objeto de qualquer tipo de abuso de poder ou de gestão de informação que não vá ao encontro daquilo que está previsto na Constituição da República, que será sempre a nossa bússola, o nosso farol, e que está também estipulado na lei. O Bloco de Esquerda, a deputada Sandra Cunha, que agradeço também as questões que me colocou, fala-me da importância da destrinça, que é fundamental, e que muitas vezes as derivas populistas tendem deliberadamente a confundir os conceitos e a confundir as realidades. Obviamente que os migrantes e os requerentes de asilo são pessoas, no caso dos requerentes de asilo, que buscam a proteção internacional de um Estado porque a sua vida está ameaçada, ou porque houve uma violação sistemática de direitos humanos, ou porque há um conflito armado e que põe em causa a sua vida, ou porque tem atividades de natureza política e é perseguido por motivos de natureza política, ou seja, portanto, tem os motivos da Convenção de Genebra de 51, ou tem motivos de natureza humanitária, portanto, e precisa da proteção internacional de um Estado. E, portanto, é uma vítima. Não é um agressor. Em relação aos migrantes, aí a situação, o quadro legal é diferente, mas não deixam de buscar também, obviamente, um Estado por motivos económicos, por motivos sociais, e cabe ao Estado, em função da sua legislação, promover de facto o acolhimento e a integração dessas pessoas e, ao abrigo da lei, permitir-lhes a entrada nos territórios. Mas associar a estas pessoas crimes graves ou qualquer tipo de atentados é uma associação, a meu ver, abusiva e que não corresponde, na grande maioria das razões, à generalidade. Poderão existir tentações, muitas vezes, de infiltrar no caudal das migrações ou nos hotspots pessoas não idóneas, mas um refugiado, um requerente de asilo e um migrante são pessoas que precisam da nossa proteção e não o inverso, e por isso essa distância é fundamental. Falava-me também das novas ameaças da extrema-direita. Essas ameaças, de facto, estão identificadas igualmente no nosso relatório anual de segurança interna, que chama a atenção para a questão de alguns extremismos violentos de natureza política ou identitária e que criam disrupções e subversões, e portanto o RASI de 2019 chama a atenção para esses extremismos violentos e movimentos organizados de extrema-direita, onde as questões do discurso do ódio, onde as questões do racismo são preocupantes, porque podem eclodir este tipo de organizações extremistas e que não são muito consentâneas também com a nossa matriz, mas, apesar de termos riscos moderados de um conjunto de fenómenos mais violentos, temos que estar atentos e olhar bem para este tipo de fenómenos e, sobretudo, conseguir invertê-los e mitigá-los e, sobretudo, desenvolver uma cultura de educação para a tolerância e de educação para os direitos humanos, quer no ensino, quer ao nível da nossa sociedade, e isso é de facto também uma missão que incumbe a qualquer um de nós e ao Parlamento e à Assembleia da República também, e julgo que o Parlamento dos Jovens é um bom contributo para, no fundo, desde a raiz, evitarmos esse tipo de extremismos e cultivarmos uma cidadania esclarecida, uma cidadania alicerçada nos direitos humanos e nos direitos fundamentais. A questão da fiscalização, dos modos de cooperação entre os diversos sistemas de informação é algo que também faz parte das competências do Conselho de Fiscalização e, portanto, cabe ao Conselho de Fiscalização também fazer uma boa articulação entre estes serviços, uma fluidez nos sistemas, por forma também a obter a informação dedicada que necessita para, no fundo, conseguir cumprir a missão que lhe está assacada e que está bem identificada no artigo 8º. Para finalizar, as questões relacionadas com o Sr. Deputado do PCP, António Filipe, o meu estimado colega,
de facto, a visão que tem do modelo é uma visão crítica, que compreendo e que respeito, e tal como disse inicialmente, o modelo não é estático e, portanto, cabe a todos nós avaliar e perceber até que ponto ele pode ser ou pode beneficiar de algum tipo de alteração que dê à Assembleia da República mais mecanismos internos para ter acesso às informações que entenda adequadas como órgão de fiscalização por excelência, como órgão legiferante por excelência, e a quem os deputados também, obviamente, sabem e terão sempre que respeitar o dever de sigilo e de confidencialidade que as matérias sempre exigem, porque o escrutínio parlamentar e o controle parlamentar é de facto muito importante e é obviamente imbuída desse espírito que me candidato. Espero, como disse o Sr. Deputado, não ter que ir muitas vezes, porque isso significa que as coisas estão a correr bem e que há um cumprimento escrupuloso da Constituição e da lei e que os serviços nos forneceram toda a informação de forma abundante, de forma equilibrada, para cumprirmos a nossa missão, que, como disse, não é uma missão reativa, não é um controlo discreto, que exige isenção e imparcialidade, mas a discrição não exige resignação, antes pelo contrário, exige um controlo muito assertivo e muito próximo, e é isso que eu julgo que as equipas atuais e passadas têm feito e que eu espero que a próxima equipa também possa fazer. Fica aqui também esse compromisso. Muito obrigada pelas questões, pelos comentários, e disponham daquilo que precisarem sempre enquanto parlamentar e, eventualmente, se for eleita, enquanto membro do Conselho de Fiscalização, missão que tentarei cumprir com impoluta honradez republicana e com um imperativo constitucional indeclinável. Muito obrigada. Muito obrigado, Doutora Susana Amador, não apenas pela sua disponibilidade para se candidatar. Em termos pessoais, espero que tanto a senhora deputada como o doutor, o outro candidato também, Joaquim da Ponte, possam ser eleitos. É esse, pessoalmente, o meu desejo, mas vale apenas um voto. Em qualquer circunstância, reiterava apenas a nota, que penso que ficou enfatizada também em algumas das intervenções aqui dos senhores deputados, de que, sendo eleitos, não percam nunca de vista que a primeira e a principal das atribuições do Conselho de Fiscalização, que atua em nome da Assembleia da República, é velar pelo estrito e rigoroso cumprimento por parte dos Serviços de Informação da República das leis nacionais e, em particular, a garantia dos direitos, liberdades e garantias, passo o pleonasmo, que os cidadãos têm face à atuação destes serviços do Estado. Como foi aqui enfatizado, não é fácil o confronto entre a segurança e a liberdade, mas a função para o Conselho de Fiscalização, eu penso que essa dicotomia é mais fácil porque a liberdade, o respeito pela liberdade e os direitos dos cidadãos deve ser sempre a primazia na atuação e na ação do Conselho de Fiscalização junto dos serviços, mais até do que velar pela própria eficácia de funcionamento dos serviços, que isso é uma competência que não é da Assembleia da República diretamente, é muito mais do Governo e da tutela dos próprios serviços. À Assembleia da República, através do Conselho de Fiscalização, cabe fundamentalmente, não apenas, mas fundamentalmente, velar pelo estrito e rigoroso cumprimento dos direitos, liberdades e garantias em todas as ações dos serviços de fiscalização, dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Desejo boa sorte e termina aqui a audição da senhora candidata Susana Amador e comunicaremos ao plenário da Assembleia da República a realização desta audição e disponibilizaremos o link com todas as informações que aqui foram prestadas. Voltamos, senhores deputados, ao curso